Olá, pessoal, convidados da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Muito boa tarde, muito boa noite a todos. Hoje, 18 de setembro de 2023, nós temos um programa especial no projeto Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né? O evento desta noite é do eixo temático Insumos Farmacêuticos. Eu queria aproveitar a oportunidade para informar a todos aqueles que nos prestigiam que as atividades educacionais da academia estão organizadas em 7 eixos temáticos, sendo que insumos farmacêuticos é um deles. Além deles, temos análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas de saúde e tecnologia farmacêutica e cosmética. Essas atividades acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário é divulgado no site da nossa academia. Eu sou Lauro Moreto, acadêmico, agora emérito e presidente emérito da Academia de Ciências Farmacêuticas. Estou substituindo a nossa moderadora de hoje nessa atividade, que é a Diana Marcelini, que está afônica e, portanto, estará coordenando uma parte dessa palestra, especialmente na hora das perguntas e respostas. O tema de hoje nanofibras poliméricas contendo cloreto de cetilpiridínio, uma alternativa aos antifúngicos para o tratamento das infecções. E a nossa apresentadora hoje é Maria Helena Ambrosio Zanin. Eu, antes de fazer a apresentação formal da Maria Helena, eu queria fazer uma referência a um companheiro nosso, que é o Nelson Krekoff, que foi quem me colocou em contato com o IPT, através da professora Natália e da equipe do IPT. De modo que eu queria agradecer, antes de mais nada, a colaboração voluntária do nosso companheiro Nelson Trecoff e também agradecer a equipe do Laboratório Bionano do IPT, que designou a Maria Helena para esse evento. Eu vou simplificar o currículo da professora Maria Helena, porque é muito grandão. Então, a gente quer mais ouvi-la falar de assuntos importantes, né? E o currículo dela está disponível em vários locais. Mas bastaria lembrar que ela é doutora em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, e atualmente é pesquisador do Laboratório de Processos Químicos e Tecnológicos de Partículas no Núcleo Bionanomanufatura do IPT. Nome complicado e grande. Então, pesquisadora do Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas no Núcleo de Bionanomanufaturas do IPT. Ela foi pesquisadora visitante na Fraunhofer Gesellschaft, é um instituto da Alemanha. Realizou pós-doutorado na área de desenvolvimento de materiais avançados no National Renewable Energy Laboratory de Colorado, Estados Unidos. Ela é membro do Comitê de Assessoramento do CNPq na área de desenvolvimento tecnológico e bolsista de produtividade e desenho, desenvolvimento técnico e extensão inovadora no CNPq. Portanto, nós vamos passar a palavra a Maria Helena Ambrosio Zanin,
que vai discorrer sobre o tema nanofibras poliméricas contendo cloreto de cetilpiridina, uma alternativa aos antifúngicos para tratamento de infecções. Doutora Maria Helena, a palavra é sua agora. Esteja à vontade e eu vou ficar aqui nos bastidores junto com a Diana. Boa noite, prezados colegas. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar dividindo com vocês um pouquinho do que a gente tem estudado aqui no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, para a gente ganhar o tempo que eu já perdi aqui com os problemas técnicos. Eu vou abrir esse nosso encontro com uma breve apresentação das tecnologias e depois eu vou direto ao ponto, discutindo um pouquinho da tecnologia que nós desenvolvemos de eletrofiação para produzir nanofibras, para incorporar cloreto de cetilpiridínio. Então, deixa eu dar início aqui. Bom, essa noite nós vamos falar, né, da aplicação de uma tecnologia de eletrofiação que eu e minha equipe iniciamos aqui no IPT no ano de 2010. E o tema dessa noite serão as nanofibras poliméricas contendo o cloreto de cetilpiridínio como uma alternativa aos antifúngicos para o tratamento de infecções. Tá? Eu sou Marilena Zanin, acredito que gentilmente os professores tenham feito a apresentação, e para mim é uma honra poder dividir esse conhecimento, né, que a gente vai acumulando a cada dia. E aqui no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no IPT, né, nós estamos hoje, nessa noite, nos concentrando mais na nossa unidade de bionanomanufatura, onde nós temos um laboratório de processos químicos e tecnologia de partículas, bem voltado para a parte de desenvolvimento de nanotecnologia e processos químicos mais avançados. E nós temos laboratório de biotecnologia industrial, né? E que nos apoia. Nessa noite, a gente vai estar falando dos estudos microbiológicos que nós nos apoiamos nesse laboratório, e temos também, nesse núcleo de bionanomanufatura, a unidade, né, que trabalha com microprocessos, miniaturização de processos químicos. Mas o nosso ponto importante aqui, né, para a gente não abrir muito e estreitando onde nós queremos chegar, na área de encapsulação. Dentro da área da encapsulação, nós temos diferentes veículos. Vou tentar trazer um pouquinho a visão prática que a gente tem aqui, unindo a parte de pesquisa, né, com a aplicação mais voltadas com as demandas que as indústrias nos trazem. Aqui na nossa equipe, nós temos a parte de desenvolvimento direto para produtos para a empresa, assim como nós apoiamos projetos, até muitos deles aí com a USP, né? Onde às vezes nós recebemos alguns alunos de pós-graduação. Nesse momento aqui, eu tenho trabalhado com uma doutoranda aí da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? E um outro doutorando, do professor Ricardo. E aqui o Com nosso licença, foco... doutora, não está compartilhando a sua tela de apresentação. Na primeira não apareceu? Não Deixa eu está. ver. Então, me desculpe, vamos lá. Aqui não apareceu. Entramos aqui. Exato. Cadê? Aqui. Agora sim. Sim, perfeito, obrigada. Está ótimo. Perdão. Gente, muito obrigada. Bom, já tinha comentado, aqui a gente tem uma imagem do IPT, né?
onde a gente está tratando das nanofibras poliméricas, tá? Bom, temos essas 3 unidades, recapitulando o que eu já falei, né? Na primeira imagem, a nossa área aqui de processos químicos e tecnologia de partículas, né? Onde nós temos um grande foco para a parte de encapsulação, tá? Dentro dessa área de encapsulação, que é assunto de interesse, hoje a gente está falando de um veículo, que são as nanofibras poliméricas. Vocês podem ver no primeiro desenho, mais à esquerda, tá? Nós temos o laboratório de biotech, né? Biotecnologia industrial e micromanufatura. Esse projeto aqui foi o projeto de uma aluna de doutorado aqui da Faculdade de Odonto, aqui da USP, tá? A gente tem alguns alunos e normalmente a gente trabalha, faz desenvolvimento com a demanda das indústrias. Normalmente o forte é cosméticos, indústrias farmacêuticas, engenharias em geral, dependendo da aplicação. O que nós temos que pensar? Primeira coisa é saber qual é o fármaco, né, de interesse. E segundo, saber como eu vou veicular esse fármaco. Nessa noite específica, a gente está falando sobre eletrofiação das nanofibras, portanto, é uma aplicação, né, que vai ter, pode ser uma aplicação, no caso, na pele, no skin, né, a parte dérmica, ou, mais interessante, esse projeto, como foi uma aplicação para odontológica, foi bucal. Ele buscava, né, o objetivo seria uma alternativa de tratamento para candidose oral, né, promovendo uma eficácia antifúngica do cloreto de cetilpiridínico, que a gente aqui vai tratar por CCP, desenvolvendo um sistema de liberação lenta de fármacos que traga uma versatilidade do uso, né? E empregando a tecnologia de eletrofiação, tá? Então, nós sabemos, né, que ocorre uma infecção por cândida, né? A cândida SPP, que está presente na microbiota oral de 40% a 80% da população. Então, é uma porcentagem muito alta. Não oferecem risco em condições de normalidade e, quando se tem um caso de desequilíbrio local sistêmico, aí elas se tornam patógenos oportunistas e podem levar a infecções sistêmicas e até a morte. Eu vou fazer uma observação, eu trabalho muito com engenharia de materiais, mas sem meus colegas farmacêuticos, biólogos, aqui no caso, odontologia, eu não conseguiria estar desenvolvendo esse projeto. Aliás, eu gosto de lembrar, né, que hoje, mais do que nunca, felizmente, nós não trabalhamos sozinhos, porque uma aplicação exige uma equipe multidisciplinar, e assim a gente trabalha aqui no IPT. Eu, sendo engenheira de materiais, né, preciso trabalhar sempre em conjunto, até porque eu não sou especialista em microbiologia, tá? É assim como nós precisamos dos colegas aí farmacêuticos e biólogos, por aí vai. Bom, então nós temos fatores de virulência, né, que seria adesão à superfície, formação de hifas, produção de enzimas e fatores predisponentes, uso de prótese, né, uso de medicamento, temos fatores nutricionais, desordens metabólicas, não imunológicas e até doenças malignas. Pessoal, tá dando para ver direitinho a apresentação? Sim. Ah, que bom. Então, a gente tem a classificação das candidoses orais, né? As manchas brancas pela candidose pseudomembranosa, as manchas vermelhas por candidose eritematosa, placas brancas, candidose hiperplática e plásica e lesões associadas à cândida, queilite angular, glossite romboide mediana e estomatite proteica. Aqui a gente vai estar falando mais da estomatite proteica.
Então, nós vamos ter reação inflamatória, né, em mucosa oral, sob prótese dentárias removíveis, com sinais discretos, eritema, a lesões papilomatosas, sintomas como queimação, ardência, disfagia. Por incrível que pareça, a prevalência de 15 a 65% em usuários de próteses, incidências principalmente em usuários, né? Como eu falei, usuários de prótese e fumantes. E etiologia multifatorial, temos trauma, uso contínuo de prótese, má higienização, idade, hipersensibilidade, né? A formação de biofilme, infecção fúngica, né? Bom, aqui a gente tem essa imagem aí que não é nada simpática, né? Do que pode estar levando essa contaminação, essa estomatite protética. E aí nós temos alguns antifúngicos tops, né? Que é a anistatina, miconazol, né? Antifúngicos sistêmicos, resistência, ele altera metabolismo e chega a alterar a minha vida de uma variedade de outros fármacos. E temos aí, que eu acho que é conhecido, né? A gente tem no mercado os antissépticos, né? Que é clorexidina, cloreto de cetilpiridina e o triclosan. Nós estamos aqui nos concentrando no cloreto de cetilpiridínico, CCP, e na época, né, no projeto, nós desenvolvemos, já que a gente não tinha no mercado, né? Então, os antissépticos existentes, né? Eles necessitam vários bochechos, né? O paciente, principalmente, né? Ele não adere ao tratamento, o tempo de ação pequena, né? E, obviamente, buscando aumentar a disponibilidade do CCP através de um sistema que eu controlasse essa liberação, ou seja, tornasse mais lento, né? E a ideia foi incorporar isto em um polímero. Tá? Então, partindo do cloreto de cetilpiridínio, né, um composto quaternário de amônia, né, ele é empregado como agente tensoativo, né, e antisséptico, e tem ação antimicrobiana devido à causa positiva de sua carga positiva de sua molécula, que vai se ligar às superfícies negativas do micro-organismo, causando lise celular. E ele é muito utilizado quando comercializado como enxaguatório bucal. Então, partimos aí do estudo dessa molécula, né? E, como eu comentei inicialmente, dependendo da aplicação, a gente direciona para diferentes tecnologias. Nesse caso, foi processo de eletrofiação, que leva à formação de filmes de nanofibras, né? Onde essas nanofibras, essas mantas, elas vão atuar como agente carreador e liberador desses medicamentos, tá? Por que essa estrutura de nanofibra é interessante? O próprio nome já diz, né? É a biliosnésima parte aí do metro, né? A razão maior, ela tem uma área superficial muito elevada. Isso quer dizer que a área de contato com a superfície vai ser muito alta, né? E a gente sabe que tem diferentes tecnologias de obtenção, que a gente aqui, o tempo é curto, não dá para a gente detalhar tanto, mas nesse caso foi pela eletrofiação. Por que eletrofiação? Ela me dá oportunidade de desenvolver diferentes arquiteturas, ou seja, se vocês olharem nessa imagem aqui bem à direita, vocês vão ver que você tem uma distribuição randômica, né? Começa bem embaixo, parece um fios de cabelo, né? Embaralhados, assim como você tem elas completamente alinhadas. Aí a pergunta é: qual estrutura utilizar? Depende da molécula, tá?
Lembrando que o tempo é curto, mas a gente tem aqui no IPT diferentes aplicações que a gente vai comentar mais aí na frente, só para vocês conhecerem a versatilidade da tecnologia. Esse equipamento, né, para produzir essa nanofibra, ele vai me permitir, né, ter uma escala laboratorial, mas bem mais próxima de uma escala industrial. Por quê? A compra desse equipamento foi pensada para, no futuro, a gente ter possibilidade de aumentar a escala. Uma observação que quando a gente desenvolve projetos com a empresa, o interessante não é só pensar na escala laboratorial, mas pensar nesse escalonamento futuro, tá? Então, essas nanofibras, aqui vocês vão ver a imagem bem aqui na esquerda da máquina, né? A gente produzindo, tem um bico, né? Que quando ele é submetido a um campo magnético, ele ejeta uma solução que aqui no caso é polimérica, onde ele vai, o coletor bem na parte superior, ele vai gerando o filme, ele vai sendo aderido e a gente vai ter essa nanofibra branquinha aqui à direita, onde nós fizemos uma microscopia eletrônica de varredura e o CCP, né, cloreto cetilpiridina, ele está sendo incorporada em toda essa estrutura, tá? Na verdade, essas nanofibras, mesmo nós tratando aqui de CCP, né, elas têm sido muito aplicadas em, por exemplo, produção de membranas para filtros, incorporação de inseticidas, para as fibras de óxido, compósito, eu já trabalhei, por exemplo, com compósito polimérico para desenvolvimento de anodo de baterias, já utilizamos para catálise, né? A gente chama plástico, mas por quê? Já trabalhamos com PETs reciclados, tem muita aplicação na área têxtil, né? E está crescendo muito a engenharia tecidual, porque é um arcabouço que permite o crescimento das células, né? Para desenvolvendo os scaffold. Curativa, a gente acabou de desenvolver um projeto aqui para curativos, tem a parte de regeneração vascular, né? Cosmético, como eu comentei, e aqui hoje a gente está falando específico de carreamento de fármacos para liberação controlada, tá? Então, recapitulando aí, a gente tem uma elevada área específica superficial, né? Então, uma alta relação de comprimento e diâmetro, e interessante que eu tenho potencial biomimético. Gostaria de chamar a atenção da facilidade de você trabalhar com diferentes famílias de polímeros, tá? Aqui, rapidamente, como que funciona, um setup aqui para vocês terem uma ideia, né? É preparada uma solução polimérica em diferentes solventes, obviamente diferente do solvente que pode solubilizar um polímero, por exemplo, polivinilacetato, eu posso usar uma mistura de água com etanol, por exemplo. Tem caso, né? O polímero poliacrilonitro, PCL, eu posso utilizar, por exemplo, ácido acético, já pensando num processo mais verde, né? E aqui, pelo desenho, né? Você tem o desenho demonstrando, né, que você coloca preenche, né, uma seringa com uma solução polimérica, que ao ser ejetado com diferentes campo magnético, ela vai formando um fio, né, que vai sendo depositado no coletor cilíndrico, onde se controla, obviamente, diferentes variáveis, como, por exemplo, concentração polimérica. Então, dentro dessa tecnologia, né, o que foi se pensado preciso de um sistema de liberação de fármaco. Por qual razão? O objetivo era aumentar a biodisponibilidade, né, aumentar o tempo e precisão da ação,
poderíamos explorar essa encapsulação dos fármacos, né? E ele vai me dar a possibilidade de incorporar esse cetilpiridínio nos interstícios dessas fibras. E hoje, né, tem se estendido muitas aplicações dos diferentes polímeros. Nesse caso específico, com o CCP, nós trabalhamos com polivinilpirrolidona, o PVA, né, poliálcool vinílico, e o polimetilmetacrilato, tá? Mas a gente tem trabalhado em outros projetos com PGL, PCL, quitosana, ácidos poliacrílico, carboximetilcelulose. Aí vai depender da aplicação, do custo, né? Do quão nobre é esse fármaco, até porque alguns polímeros, por exemplo, trabalhar com PLGA tem um custo maior, e nesse caso nós implantamos o sistema com polimetilmetacrilato, né? E o PVP, polivinilpirrolidona. Conseguimos, né, explorar essa liberação controlada com as vantagens, né, a facilidade de administração, o efeito tópico sistêmico, né, considerado um método indolor, o início rápido, né, não causando irritação, e testamos fazer adesão ao tratamento ao paciente, tá? A gente sabe que tem diferentes, né, formas, né, diferentes formulações. Para caso do CCP, é muito as suspensões, né, que existem aí disponível para o uso, tá? E no caso, aqui esse antifúngico nós já tínhamos visto na literatura, tá? Com diferentes polímeros, e nós resolvemos fazer essa aplicação visando específico esse antisséptico, um sistema de liberação oral, tá? Então, seguimos com as nanofibras, caracterizamos ela, né? E realizamos estudo microbiológico. Logicamente, teve todo um estudo, né, de variáveis que afetavam, né, a produção dessas nanofibras, que vocês podem estender para as diferentes aplicações, né? Que as fundamentais seriam qual é a condutividade dessa solução, se ela é viscosa ou não, com a tensão superficial, né? E os filmes, o mínimo necessário seria fazer uma microscopia eletrônica para avaliar o tamanho, o diâmetro dessas fibras, né? Uma análise térmica para a gente entender um pouquinho a resistência dela, como ela responde, né, a gradiente de temperatura, e uma análise química para ver o quanto essa molécula está afetando a estrutura polimérica. Tá? Então, nós partimos de diferentes soluções para se preparar as fibras e partimos do CCP a 5%. Normalmente, no desenvolvimento, né, a gente avalia o quão é permitido, né? Quanto a Anvisa permite aplicar aquele fármaco, né? E também fizemos uma varredura nos estudos aí, nos papers, na literatura que tinham disponíveis, tá? Bom, análise térmica, né? Análise termogravimétrica, ela foi feita, né? Desenvolvido os diagramas para a gente verificar o quanto, né, a temperatura, né, estaria afetando, né? A transformada de Fourier, a espectroscopia de infravermelho, foi muito importante para a gente saber essa interferência, e a análise dos polímeros, né? Para o estudo de permeação, nós usamos mucosa de esôfago suíno, que era preparamos as membranas aqui, né? Recebemos de frigoríficos, né, sem usar uma membrana sintética, foi um estudo de exploração. E aqui fizemos uma montagem para a célula de difusão de Franz, né, e fizemos a avaliação, tá? Uma vez
Preparado todo o material, nós fizemos estudo com teste de disco de difusão, né, da C-albicans, e, fundamentalmente, teríamos que ver se era possível esterilizar. O método mais prático, simples, custo mais baixo, pensando na transferência futura para uma indústria farmacêutica, foi o uso de método de irradiação gama. Tá? Fizemos uma varredura lá com cobalto, variando de 10 a 40 kg. Aí depois nós fizemos uma avaliação desses estudos, das condições, tá? Aqui uma imagem, né? À esquerda é uma fotografia mesmo do filme nanofibrílico e à direita uma microscopia eletrônica de varredura. Tá? Análise térmica aqui, na letra A, é do próprio CCP, né? O B é do polimetilmetacrilato, ou seja, nós queríamos ver o que realmente estava acontecendo com o pico aí de fusão do CCP, né? E avaliamos os filmes, tá? A gente, de uma forma mais rápido, né? A gente avaliando aqui, por exemplo, a curva E, que é o filme nanofibrílico com PVP polimetilmetacrilato, a gente já tem o CCP ali, né? E a gente vê que ele está um pouquinho semelhante do filme em branco sem o CP. A gente tem observado isso nos nossos estudos, que dependendo da concentração, pela análise térmica, a gente acaba não identificando. O que a gente observa é que, às vezes, você tem uma alteração da estrutura cristalina. No caso do CCP, a gente viu que ele foi ficando amorfo, tá? E aqui, rapidamente, a gente quer dividir um pouquinho com vocês como que ficou a análise cinética de liberação do CCP. Então, a gente fez aí avaliando por 24 horas, tá? Onde ele está atingindo aproximadamente 70% de liberação, tá? Lembrando que em toda essa estrutura nós trabalhamos com 10% de PVP, polimetilmetacrilato, e 5%, tudo massa do cloreto acetilpiridínico, tá? E esses discos que nós preparamos, né? Eles foram avaliados pela microbiologia, né? E a gente observa, né? A gente tem a formação aí do halo, né? E a gente observa, interessante, vou tentar resumir aqui para vocês. Opa. Vou agilizar um pouquinho para a gente ter um tempinho mais para conversar. A análise térmica, ela vem mostrar que há uma redução da cristalinidade do CCP, né? Uma coisa interessante é que essa tecnologia me permite 99% de eficiência de encapsulação, tá? Isso é muito esperado, né? Uma taxa de liberação lenta, aí a gente consegue por 24 horas que até desejar. Aliás, a gente até testou, até eu testei em mim mesmo. A gente percebe que esses filmes, tá? Quando eu avalio com micronazol, ele tem uma propriedade mais fungistática, tá? E o CCP já 2%, ele já apresenta essa atividade de fungicida. E então foi feito toda uma avaliação, né? Até que com produtos comerciais, tá? O uso do raio gama respondeu muito bem já com 10 kGy. Os filmes, eles comprovaram, né, que eles têm potencial para uso como alternativa para tratamento de infecções orais, né? Para esse caso, foi Candida albicans. E uma coisa que nós temos visto, né, que a tecnologia de eletrofiação, ela tem mostrado muito versátil
como um veículo para diferentes fármacos, né? E chamando a atenção que nós podemos trabalhar com desenvolver com polímeros sintéticos ou não, tá? E esse trabalho aqui, né, eu coordenei esse projeto e na nossa equipe eu tive a doutora Valdirene Alves dos Santos, que é dentista, né, e que participou, que atuou, foi o projeto dela até de doutorado, tá? E eu volto aqui, eu acho que é muito rico a gente ter esse tempo aqui para a gente discutir, porque deixa eu descompartilhar aqui. Acho que sim, né? Então, você já baixou a apresentação, né? Então, Eu agora tentei acho que ser nós rápida. podemos... Professor, eu tentei ser rápida, porque eu acho que esse tipo de discussão tecnológica desse veículo, acho que é bom a gente ter esse tempinho aqui para conversar, estar aberta a perguntas, apesar do atraso lá dos problemas técnicos. A Giana tem alguma pergunta já no site, apontado lá no chat? O senhor quer ler? O doutor Humberto Zardo, a gente pede para as pessoas fazerem a pergunta via chat, que a gente vai organizando e vamos fazendo todas. O doutor Humberto Zardo... Peraí. Agora fui eu que sumi. Oi, doutora Jana, você quer que eu faça a pergunta diretamente? Isso é melhor fazer... Por favor, porque fui eu que sumi agora. Por Ok. favor, doutor. Muito bem, muito obrigado. A muito boa apresentação, professora. É sempre bom a gente estar com novas tecnologias. Eu tenho uma série de perguntas. Eu vou começar aqui com aquelas que eu já tinha postado. A senhora falou de alguns limites, mas eu gostaria de saber se há um limite da porcentagem do fármaco com referência ao material para nanofibra. O que a senhora mostrou até agora era quase 50%. Não sei se tem um limite para isso. Professor, bem interessante a pergunta, né? Vai depender do polímero empregado e da estrutura, no caso aí do fármaco, tá? Eu já trabalhei de 2% até 40%, depende da aplicação. Perfeito, maravilha. Aí vem a segunda pergunta, o critério para... A senhora mostrou uma série de polímeros que poderiam ser utilizados. Certo. Também a senhora mostrou depois a compatibilidade com o TG e o DSC. Então, esse seria o método natural para fazer depois a seleção do polímero, verificar a compatibilidade, ou tem algum outro elemento? A primeira estratégia, professor, é avaliar o polímero, né, que ajusta para aplicação e a que solvente ele solubiliza, tá? Então, essa é uma primeira estratégia. E depois avaliar o quanto ele é compatível com o fármaco. O que a gente tem hoje, que não deu para discutir, para apresentar aqui, a gente tem diferentes estruturas. Por exemplo, você pode fazer um sistema core shell, onde o fármaco ele vai ser ejetado separado da solução polimérica. Aí isso te dá mais liberdade para ter algum fármaco que não é solúvel exatamente naquele polímero. Tá? Aí é uma estrutura de engenharia que permite. Eu, por exemplo, já trabalhei até com silício para incorporar no core de um polímero, no caso, um outro polímero utilizado para baterias. São aplicações diferentes, mas a mesma tecnologia. Então, depende do fármaco e do polímero. Ótimo, deixa eu aproveitar essa pergunta. Então, seria uma coextrusão, a senhora pode ser tanto um núcleo, como pode ser na superfície da fibra. Exato. E tem também uma outra forma de você também sprayar em bicos diferentes que você pode
espraiar até formar estruturas tipo um sanduíche, tá? Imagine, diferentes lâminas, né? Perfeito. Ótimo. Eu tenho só mais duas perguntas para não ocupar todo o Pois não. tempo. No final da sua apresentação, a senhora falou sobre irradiação. Uhum. É um terreno que a gente conhece um pouco. E aí eu gostaria de saber se os testes que foram feitos de termogravimetria foram feitos com material pós-irradiação ou antes da irradiação? Ah, tá. Boa pergunta, porque normalmente o que a gente busca dentro dessa irradiação, nós fizemos um tratamento, uma avaliação antes e após, até porque nós estávamos buscando se a irradiação estaria afetando a estrutura polimérica, tá? Certo. Daí a gente viu o melhor resultado com 10 GY. Certo, aí que está a situação, onde um pouco da ciência farmacêutica pode talvez ajudá-los. 10 kilograys realmente começa a afetar muitas Ah, moléculas. Então, a senhora está trabalhando em ambiente aberto, certo. talvez melhorando um pouco o ambiente de trabalho, isso usando a nossa experiência em outro território, podemos trabalhar com 10 kilograys como máxima dose e atingir os 6 níveis o Sterilization Assurance Level de 10 a menos 6. Mas isso requer, então, um melhor ambiente para a fabricação da nanofibra. Tá. Nossa, ótimo, porque eu não tinha experiência com essa técnica. Eu até contratei uma empresa, então não foi feito um estudo tão extenso, nem foi feito aqui no IPT. No caso, eu contratei uma empresa e também, né, acho que valeria a pena, pensando na aplicação industrial futura, estudar diferentes métodos, né, de esterilização, como eu tenho feito em outros projetos aqui. Certo, muito bom. Eu, eu, eu estou fora do Brasil no momento, eu só posso regressar depois da Páscoa do ano que vem, por questões de saúde, mas eu estou lá no DEINFAR com o professor Humberto Ferraz, e oxalá um dia a gente possa trocar informação e fazer algum projeto junto. Lhe agradeço muito e passo para a doutora Giana, então, continuar com as perguntas. Muito agradecido. Eu que agradeço, professor, muito obrigada pela participação. Eu vou abrir para perguntas, que as do chat foi o doutor Humberto Zardo. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, a gente deixa aberto. Não tem mais outro inscrito? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Sim. A senhora fez o trabalho todo para candidíase oral. A gente Certo. poderia estar fazendo um trabalho similar para candidíase vaginal também? Sim, no caso, candidíase, eu já tive, depende se for possível aplicar, né? E sim, a questão de aí a gente ver qual é o melhor polímero, né, para essa aplicação e como que seriam os estudos, né? Mas seria possível, sim. Então, eu vou colocar a pergunta da Beatriz de Moraes. Gostaria de saber se esse tratamento tem um custo acessível, se o grupo está desenvolvendo em grupos maiores com relação aos pacientes com candidíase oral recorrente. Tá. Esse projeto, ele foi desenvolvido e é algo que a gente tem para oferecer para a empresa. Essa tecnologia ainda não foi transferida para a empresa, tá? Nós até depositamos uma patente. Nós poderíamos pedir ao nosso companheiro, o Acácio, para comentar sobre alguns problemas ou oportunidades que ele enxerga no campo da oftalmologia para ampliar o contato do fármaco com mucosas ou coisa desse tipo. A Cássia está presente, poderia fazer alguns comentários e analisar a possibilidade de interagir com a professora Maria Helena?
Oi, Lauro, boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Meu sênior aí, Humberto Zardo, já questionou bastante, né, Humberto? Ok. Mas eu acho que a oftalmologia poderia ter interesse, sim, viu, Lauro? Viu, professora? A gente tem muito interesse, por exemplo, na área de doenças externas. Se poderia, por exemplo, impregnar o interior de uma lente de colágeno, de maneira que esse antifúngico ou qualquer outra droga semelhante fosse sendo liberada aos poucos. E no segmento posterior, obviamente, algum implante com algum material biodegradável, né, poderia ser utilizado. Eu acho que isso tudo, algumas possibilidades teria, sim, na oftalmologia. Hoje eu tenho um projeto com uma empresa que eu atuo com implantes. Só não coloco detalhes que tem contrato de confidencialidade, mas implantes é uma área que tem crescido muito, não só implante, mas superfície em geral, para desenvolver, né, para inativar bactérias ou levar a eliminar a formação de biofilme, né? Isso desde nanopartículas, micropartículas, nanofibras, dentro do campo geral de encapsulação, tá? Então, tem muita aplicação, sim. E cresceu muito com a pandemia, né? Essa questão de superfície tratada, né? Tem mais uma pergunta Sim, da doutora Itazara Gomes. Este processo poderia ser desenvolvido na modalidade transdérmica? sim, poderia. A gente tem projeto, né, com modalidade transdérmica. Mas estamos abertos à cooperação, desenvolvimento e depende aí da demanda, né? Vou fazer uma Até com... pergunta. Uma Pois, pergunta esse é um conhecimento, a senhora disse que já está patenteado esse processo. ele foi depositado a patente, Sim. não A, foi ainda a, concedida. Esse é um processo, é de domínio do IPT, e o IPT está buscando parceiros para ampliar a sua aplicação, ou é de propriedade de alguma empresa já, e ficaria restrito à parceria de uso? Como é que a gente poderia, como é que pessoas poderiam se interessar nesse conhecimento? Excelente. Esse projeto hoje ele não tem domínio de uma empresa, ele foi uma tecnologia desenvolvida aqui e a gente não tem ainda uma empresa que eu possa fazer no momento a transferência. Aliás, a gente tem bastante interesse. Tem projetos, por exemplo, esse que eu comentei com o professor sobre implante, eu já tenho uma indústria, eu já trabalho, desenvolvo a tecnologia. Esse caso foi uma iniciativa, foi de um doutorado, né, de uma pesquisadora aí da área odontológica, que nós desenvolvemos juntas. O que nós vamos... Lauro, Oi. a sua observação é muito importante, talvez a gente possa discutir um pouco, que é sobre a proteção patentária nesses processos já descritos de pesquisas, né? Há pouco tempo, alguns anos atrás, nós utilizamos uma nanofibra dessas, formando um scaffold que foi utilizado com células de retina para implantes, né? Era um scaffold, como eles dizem, né, de biodegradável, onde foram implantadas umas células de retina que vieram de Harvard para tratar uma doença chamada retinose pigmentar, que é mais ou menos esse sistema. Essas nanofibras foram criadas pelo Instituto de Química da USP, sabe? E as células vieram de Harvard e foram cultivadas aí em São Paulo pelo laboratório da doutora Mari Sogayar. Então, essa discussão sobre a proteção patentária eu acho muito interessante. Não sei se vem, vem a ser de interesse da sessão de hoje, sabe? Mas era É, fu- a minha é dúvida. fundamental, porque o que a gente tem feito pela academia é colocar os conhecimentos novos à disposição para virar artigos, para virar produtos.
não para constituir um livreto que vai para a biblioteca e fica lá descansando eternamente. A gente gostaria que esses conhecimentos pudessem virar artigos, pudessem prestar serviços, pudesse gerar notas fiscais de uso. E, acima de tudo, beneficiar quem precisa deles, né? De modo que a pergunta que a gente poderia fazer à doutora Maria Helena, eu acho que nós vamos convidá-la a uma outra ocasião para expor outros produtos que eu vi no book do IPT, do Laboratório de Bionano, uma série de outros produtos que foram estudados naquele órgão. Eu deixei em aberto o convite para ela fazer uma das apresentações. E ela escolheu essas fibras com o cloreto de cetilperidina. Mas ela tem outros produtos que poderia expor, e nós vamos marcar uma outra ocasião. Ela expõe um outro produto, e a gente pode recapitular um pouco, porque esse laboratório tem o que a gente poderia chamar de ouro potável, ou seja, uma riqueza de conhecimentos de natureza científica de uso na terapêutica e na prevenção de doenças humanas. E pode se estender para uso veterinário e para as plantas também como um todo. Ou seja, pesquisas que não são para ficar arquivadas e fazendo parte de livretos de bibliotecas, né? Era isto. Doutora Maria Helena conseguiu voltar? Não. Não. Está aparecendo aqui, não. Mas deixa eu aproveitar o intervalo. A pergunta do colega Cássio, eu vi uma mensagem aqui da colega Carolina Guerra, que ela já trabalha com implantes intravítrio. Talvez a gente possa aproveitar essa sessão aberta, não sei se ela está disponível, para falar um pouquinho sobre esse implante intravítrio, então, com nanofibras. Estou disponível, sim. Obrigada. Eu recentemente defendi o doutorado, tive a oportunidade de trabalhar com o grupo do Dr. Armando, da UFMG, que já trabalha há muitos anos com doenças oculares, e foi desenvolvido um implante polimérico revestido por essa nanoestrutura, que é a nanofibra. Essa nanofibra, ela carrega um fármaco, que é o bevacizumab, de solubilidade aquosa, que é uma dificuldade quando se trabalha com nanofibra, que a maioria são solventes orgânicos. Essa nanofibra que era de PVA, de ácido polivinílico, de álcool polivinílico, ela é administrada, o implante, ele é administrado através de um trocar, então não é um processo cirúrgico que precise depois de uma sutura, e ele é administrado intravitreamente para tratamento da degeneração macular. A gente chegou a fazer alguns testes em vivo, em membrana coreolantóica, para ver a ação, e foi feito também alguns ensaios para ver a segurança na retina. Então, a gente fez eletroretinografia em vivo, em coelho, para ver segurança e toxicidade. E, até o momento, o que a gente tem de publicação e de patente vai até esse momento do trabalho. Pessoal, me desculpe, retomei aqui. Ai, estou assim, imagina que eu passei hoje, né, com esse notebook. Mas eu vou... como que é o processo? Eu passo a apresentação para você, eu tenho um contato, né? E se alguém tiver interesse, é só me procurar, né? Acho que sempre é legal fazer uma cooperação aqui. Tem mais perguntas? Alguém quer tirar alguma dúvida? Maria Helena, eu acho que nós podemos... eu me lembro de ter visto, quando estive aí no IPT, no Bionano,
uma série de produtos que são de pesquisas dessa instituição. Eu deixei em aberto a Natália que escolhesse um dos eventos, um dos exemplos para poder fazer uma apresentação. Certo. Então, eu gostaria novamente de pedir, ou faremos diretamente com a Natália, escolher um outro exemplo, e aí poderemos, numa próxima apresentação, apresentar o vídeo do IPT e uma nova pesquisa que está sendo desenvolvida. Enquanto isso, aqueles que têm interesse nessa tecnologia, nesses conhecimentos, a Cibele vai colocar à disposição o seu contato, para que aqueles que têm interesse em continuar discutindo possam continuar. Certo. Eu acho que, Giana, nós estamos chegando ao fim do nosso horário também, Se você tiver alguma consideração importante, que faça, para nós encerrarmos uma reunião um pouco tumultuada, mas, Foi, professor. mas chegamos a um bom contexto final, deu para aproveitar muito bem. Giana, tem que ligar o microfone. Pronto. Então, vamos fazer o encerramento. Acho que não tem mais perguntas, né? Eu quero primeiro começar agradecendo a doutora Maria Helena Ambrosio, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas, e a todos que estão nos escutando, né? Infelizmente, a gente teve bastante problema técnico, mas das próximas vão ser melhores, com certeza, né? E antes de finalizarmos, vamos convidar a todos para abrirem as câmeras, para saudarmos com palmas a nossa palestrante. Isso. E eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, peço desculpas, perdão por esse incômodo aí com esse notebook, mas dizer que estamos abertos a perguntas, a visitas e colaborações. Eu acho que esse é o nosso papel aqui no IPT, unir aí a pesquisa, né, com a aplicação para pensar numa transferência tecnológica, que nós tanto precisamos aqui no Brasil, com tantas mentes, né, brilhantes, com tantos conhecimentos que a gente tem aí na academia, e a cooperação é muito importante para a gente atingir o objetivo, né? Então, muito obrigada. Mais uma vez, então, a Natália leve a nossa mensagem de agradecimento a ela, ao Nelson Krekov, que está presente, que abriu a câmera também, que foi quem catalisou esse nosso encontro e essa oportunidade de apresentar o Laboratório de Bionano ao nosso pessoal. Portanto, vamos encerrar, poupando a voz da Giana, esperamos que ela se recupere também em breve, e até a semana que vem teremos mais uma palestra em nosso programa educacional. A todos o nosso muito obrigado pela participação, pela presença, pelo prestígio. Até a semana que vem. Tá bom, obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite.